Boa noite a todos. O pessoal está entrando ainda. Boa noite. Temos aqui o Fleury hoje. Kleber, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos dar início, né, a mais uma sala secreta da termografia. Deixa eu só ajustar algumas coisas aqui. Já damos início. Entrando. Boa noite, pessoal. Dúvidas já sabem, né? Podem escrever no chat, enfim, tá? E vamos dar início. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech e eu sou fisioterapeuta, doutora em ciências médicas e especialista em termografia. Então, o tema da sala de hoje é como deve ser a imagem térmica, né, em situações de hipermobilidade das articulações? Será que eu tenho uma imagem hipo ou hiperradiante? Será que eu vejo um aumento ou uma diminuição da temperatura? E hoje eu trouxe para vocês um artigo bem interessante do pessoal aqui do Brasil, publicado esse ano. Então, tá fresquinho esse artigo que eu trouxe para vocês hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, certo? E enquanto eu compartilho a tela também, caso você não consiga nos acompanhar ao vivo, né? Esse vídeo depois fica disponível para vocês no nosso canal do YouTube, @termosaúde, tá? Se for possível, nos siga e, claro, ative as notificações, bom? Para você se manter sempre informado quando tem alguma atividade nossa, tá? Bom, vamos lá, acho que estão todos vendo aqui. Aí, bom. Então, trouxe esse artigo para vocês, como eu disse, publicado por um grupo de brasileiros, e eles colocam, né, o artigo foi publicado aí na revista, né, no Yale Journal of Biology and Medicine, agora em 2024, então tá fresco esse artigo recém-publicado, tá? E ele aborda o quê? Dor crônica e a hipermobilidade articular. Então, eles fizeram uma breve revisão diagnóstica para clínicos e o potencial aplicação da termografia infravermelha na triagem das articulações hipermóveis inflamadas, tá? Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Isso. Agora vai ficar mais dinâmico. Acredito que vai ficar mais dinâmico essa forma que a gente optou em fazer essa sala secreta. Depois vocês nos enviem feedback, tá? Bom, então, como ele mesmo disse lá no título, ele faz uma revisão. Ficou bem interessante. Então, aqui eu trouxe algumas partes do artigo e deixei em destaque, né, para falar aqui para vocês. Então, ele fala que a hipermobilidade articular é um termo dado às articulações cuja amplitude de movimento excede o que é considerado normal, né, para aquela articulação, levando em conta a idade, o sexo, a etnia do indivíduo, tá? Sendo frequentemente referida como articulações frouxas, né? A frouxidão, muitas vezes aí falada de ligamentar, enfim, né? E às vezes o pessoal também fala ligamentos frouxos, né? A prevalência em crianças na idade escolar pode variar de 30 a 50% e que possivelmente afeta cerca de 20% da população adulta, tá? E aí, aqui, quando envolve múltiplas articulações, né, abrangendo os membros e o esqueleto axial, é caracterizado como uma hipermobilidade articular generalizada, que pode ser sintomática ou assintomática, tá? E a presença de sintomas como dor e instabilidade, entre outros, caracteriza a síndrome de hipermobilidade
articular, tá? E essa síndrome, né, a hipermobilidade articular, ela pode levar às modificações biomecânicas causadas por ajustes compensatórios, né, em determinadas regiões do corpo, aumentando aí a sobrecarga músculo-esquelética, tá? E, bem, então ele traz aqui também no artigo bem interessante. Eu sei que ficou um bom trecho aqui grifado, porque ele faz uma revisão, e eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa revisão para pegar o gancho aí com o uso da termografia. Então, atualmente, esses indivíduos, né, com a síndrome de hipomobilidade articular, eles podem, né, como que é feito o diagnóstico? Eles também podem apresentar condições adicionais a essa hipermobilidade, né, que inclui a instabilidade articular, como subluxações, deslocamentos, enfim, transtornos da articulação temporomandibular. Tem uma série de fatores que estão envolvidos aqui juntamente com a hipermobilidade, tá? Fadiga, desautonomia, né, que é a hipotensão em tontura postural, enfim, transtornos psiquiátricos e de humor, tá? Então, eles já viram essas correlações com a hipermobilidade articular. Então, é ampla, né? Então, essa ampla variação e tipos e severidade dos sintomas e a significativa sobreposição sindrômica, né, observada ao longo do tempo, tá? Tornou-se evidente que diferenciar, né, tem a síndrome de hipermobilidade articular de outros distúrbios, tá, hereditários do tecido conjuntivo. É isso que ele traz, tá? E o que é usado para o diagnóstico da hipermobilidade articular? É usado um score, que é o score de, eu não sei se vou falar o nome certo aqui, me perdoem, qualquer coisa, tá? Benton, tá? Que é uma avaliação de 9 pontos. Um exame é positivo, quando qualquer pontuação, né, é superior a 5 de 9 em adultos, superior de 6 a 9 em crianças e 4 em 9 em adultos com mais de 50 anos. Então, é usado esse questionário, tá? E, bem, aí ele faz uma revisão aí da dor crônica, né, e a hipermobilidade articular, e aí, obviamente, notavelmente, né, a dor musculoesquelética ocasional e recorrente, ela é um sintoma comum entre os indivíduos com as disfunções de hipermobilidade, devido à sua história natural, né, provavelmente como consequência, né, de uma predisposição ao longo prazo a microtraumas recorrentes. E aqui eu achei bem interessante nessa revisão. Ó. Então, acredita-se, né, que a hiperalgesia generalizada em indivíduos com a síndrome da hipermobilidade pode ser rastreada através de 3 fases. E aí, o que ele relata? Né? Que na primeira fase, de acordo com a primeira década, né, que é caracterizada essa síndrome, e é caracterizada, obviamente, por dor aguda e localizada, resultante aí de microtraumas persistentes nas articulações e nos tecidos moles, principalmente de etiologia nociceptiva, tá? Ou seja, a dor decorrente da ativação de nociceptores, que são os receptores de dor presentes nas terminações nervosas, devido a danos reais ou potenciais nos tecidos. Aí vem a segunda fase, né? E na segunda fase, nós temos o quê? Até mesmo, elas juntam um pouco com a terceira, né, essa divisão, elas andam juntas, praticamente. Uma década de evolução dos sintomas, né? Os processos de sensibilização central, aí a gente já entra bem na dor crônica, né, decorrente de estímulos periféricos, dolorosos, agudos e prolongados, tá? Promove um quadro de dor musculoesquelética difusa com eventual envolvimento das estruturas miofaciais. E a terceira fase, né, que ele relata aqui, que por volta da terceira ou quarta década de sua evolução natural, associada a vários sintomas, observa-se o quê? O quadro de dor crônica, né? Já bem estabelecido e que pode levar a comprometimentos mentais e cognitivos, tá? Esse estágio é caracterizado pela dor nociplástica, tá? Ou seja, uma condição dolorosa decorrente de nocicepção alterada, mesmo na ausência de evidências claras de dano tecidual, real ou potencial que ative os nossos setores periféricos, tá? Ou evidências de doença ou lesões, né, do sistema somatosensorial, tá? E aí, ele aborda um pouco sobre a hipermobilidade e inflamação,
E ele mostra um pouco que as teorias, né, atuais enfatizam sobre essa sobrecarga biomecânica e as lesões crônicas, tá, nos tecidos moles devido à frouxidão e à instabilidade da articulação, tá? Que obviamente vão ser responsáveis aí por lesões dos tecidos moles, que se manifestam como artralgias localizadas, a dor nociceptiva, em alguns casos, ao longo do tempo, a dor musculoesquelética não localizada, e aí ocorre a sensibilização central, tá? E ele faz a revisão aqui do uso da termografia, né, em processos inflamatórios. Então, vocês já sabem, obviamente, ou vocês podem também estar vendo esse vídeo pela primeira vez, mas existe uma correlação entre a termografia e processos inflamatórios, né? E aí, nas últimas décadas, a termografia tem sido vista, né, tanto por pesquisadores quanto clínicos, como um método eficiente para estudar as doenças, nas quais a temperatura da pele pode refletir a presença de inflamação nos tecidos subjacentes, né? Enfim, quantificando a informação em tempo real, né? E distinguindo as diferenças de temperatura menores de 0,07 graus Celsius, em menos de 0,03 segundos, dependendo do equipamento que você tem, tá? E existem, aí ele relata aqui que existem classicamente dois modelos para avaliação térmica, né, dos processos inflamatórios, que um deles é o índice termográfico, é, que foi publicado aí pelo Dr. Ring e Collins em 74, tá, em um estudo realizado nos joelhos com artrose, né, artríticos, enfim. E o índice de distribuição de calor, tá? Desenvolvido aí por um outro pesquisador, certo? E o índice termográfico ele é um método de análise multi-isométrica, tá? Obtido pela subtração do valor médio da temperatura da região de interesse de uma constante de 26, tá? Com uma aclimatação prévia aí dos pacientes em um ambiente a 20 graus, tá? E os estudos publicados pelo Dr. Ring e Collins, né, revelaram que o grupo de articulações afetadas em pacientes com artrite reumatoide apresentam um índice termográfico maior, com média de 3,96 graus, esse índice, tá? O índice de distribuição de calor, né, ele vai refletir a distribuição relativa das frequências de temperatura. E é definido como a frequência relativa média, mais ou menos o desvio padrão, tá? Quanto ele oscila para cima ou para baixo, né? Esse desvio padrão, sobre uma articulação, tá? Mostrando, obviamente, uma relação, né, aproximada linear entre o índice e a avaliação clínica, tá? E, bem, aí o artigo traz, ele relatou aqui estudos de caso. Ele relata estudo de casos de 3 pacientes, e eu peguei especificamente uma para relatar aqui na sala secreta, tá? Aliás, quem tiver interesse em receber esse artigo, a gente vai disponibilizar depois lá no nosso grupo da Sala Secreta, se você ainda não faz parte do grupo, tá? Entre em contato, responde aqui pelo YouTube, a gente envia o link para você participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, no qual, né, nós enviamos alguns materiais para quem participa desse grupo, tá bom? Então, no caso aqui, eu trouxe um relato dos 3, tá? Quem tiver curiosidade, depois olhem os 3 relatos que ele faz, né? O estudo de caso. Então, primeiro ele relata essa paciente que a gente vai chamar de A, paciente A, tá? Ela é do sexo feminino, tem 47 anos, sedentária e com sobrepeso. Ela relatou poliartralgia ocasional na infância, com médicos dizendo que ela tinha articulações frouxas e se destacava pela capacidade de fazer movimentos articulares extremos, bem clássico isso, né? Aos 15 anos começou a sentir dores musculoesqueléticas e poliarticulares persistentes. Então, e aí, durante a consulta, ela mencionou ter passado a vida inteira sem um diagnóstico definitivo, passou por diversos profissionais, também foi em várias consultas com reumatologistas que descartaram doença reumática inflamatória, tá? Fez vários exames, né, e tratamentos, enfim, sem melhora dos sintomas, e referiu que as dores musculoesqueléticas pioravam com o esforço físico, principalmente nos quadris, sem identificar condições de melhora, tá? E a paciente respondeu os 2 questionários,
para triagem da hipermobilidade articular e também realizou o exame clínico detalhado, a termografia, que eu vou mostrar agora para vocês. Bem, então, aqui, e achei interessante que ele colocou as imagens, né, de corpo total no artigo. Então, aqui nós temos a imagem frontal, tanto de tronco superior e dos membros inferiores, né? E ao lado ele correlacionou com o mapa da dor, que esse mapa, né, representativo aqui do corpo humano, né, a participante marca as áreas onde sente dor, tá? E aqui nós temos ela também de costas, né, a imagem térmica, e ao lado o mapa no qual a paciente marcou os pontos dolorosos. Então, percebam que ela marcou o ponto doloroso nos cotovelos, região de quadril, nos joelhos, né? Tornozelo, região frontal, e na região dorsal, região do calcâneo, posterior de joelhos, região lombar, não, a região lombar dela aqui, bem característico, hiperradiante, né? Temperaturas mais quentes, uma sobrecarga lombar, tá? Tem essa imagem dos joelhos, enfim, e traz ao lado o score dos questionários para hipermobilidade. Então, daquele questionário, que eram 9 perguntas, ela tem a nota 9 de 9, né? Adultos acima de 50 anos, 4 de 9, mas, ou então ali 6 de 9. Então, ela é classificada como uma paciente com esse diagnóstico, tá? E aí, o que que eles fizeram? Olha que interessante, né? E aí, eles colocaram a imagem térmica dos joelhos, e eles relataram, né, e pesquisaram essa região de interesse. E aí eles fazem uma correlação com a literatura. Então, eles colocam que os pesquisadores já mostraram, né, que a região anterior do joelho normalmente é simétrica, ou seja, eles possuem a mesma distribuição de temperatura, tá? Com uma área isotérmica, né, oval, mostrando uma temperatura mais baixa que se correlaciona com a patela, né? Possivelmente devido ao fato de que a pele nessa região ela é mais fria sobre os tendões e ossos proeminentes do que sobre os músculos, tá? A temperatura da pele sobre o joelho pode indicar a presença de um processo inflamatório dentro da articulação, tá? Esse processo é marcado pela vascularização aumentada, então se ocorre um processo inflamatório, vai aumentar aí essa vascularização, né, da membrana sinovial e pode ser facilmente observado em regiões onde não há osso subjacente. O calor gerado pela inflamação distorce o gradiente térmico, ou seja, altera a imagem térmica e o padrão térmico normal se perde, tá? Então, a paciente relata dor em ambos os joelhos e isso também pode acontecer. O que é interessante que ele trouxe aqui? Muitas vezes o paciente tem uma disfunção bilateral. E aí, como é que você vai comparar um lado com o outro, né? A distribuição de temperatura de um lado com o outro. Então, ele também correlaciona com os dados na literatura, tá? Então, essa paciente tem dor em ambos os joelhos, tá? E aqui as regiões de interesse centradas na patela, né? Sugerem pontos de assimetria, com maior assimetria do joelho esquerdo, que eles puderam observar. E é interessante que eles fazem eles colocaram esse gráfico, né? E mostra a distribuição térmica, tá? E veja que interessante que no joelho esquerdo, nós temos uma faixa maior com a temperatura. Tem uma faixa, né, que se vai até as temperaturas mais altas, desculpa, nesse eixo longitudinal, vertical, desculpa, tá? Então, aqui a gente vê ó, o ápice, certo? Mais alta a temperatura, 31,5, tá? E aí também o que ele mostra é que tem uma diferença, deu uma diferença significativa aqui no desvio padrão. O quanto oscilou a temperatura desse joelho. No joelho direito oscilou 0,40 graus e no joelho esquerdo 0,61, tá? Então, teve uma diferença aí significativa, certo? E aí eles correlacionam com o estudo do Dr. Amer, né? Que verificou a temperatura de 566 pacientes dos joelhos, tá? E verificou que a temperatura média do joelho, da região anterior dos joelhos, assintomáticos, pessoas saudáveis, foi de 29,5 mais ou menos 1,6, ou seja,
A variação térmica de um joelho saudável vai de 28,5 a 30,5, 30,5 graus, tá? E aí, assim, ele fala que os ROIs, né, dessa paciente, nesse exemplo, parecem termodinamicamente normais, tá? E aí ele traz na tabela qual foi a temperatura do, dos joelhos das pacientes que participaram, mas aqui na sala secreta eu vou falar da paciente A, lembrando, né? E essa tabela vai exibir o comportamento da distribuição térmica do joelho, podendo observar uma simetria, principalmente, ó, e aqui ele fala joelho direito, joelho esquerdo, tá? Essas lacunas. Então, média da temperatura, 29, 29,16, não tem diferença significativa. Desvio padrão deu diferença, 0,39, 0,61, né? Temperatura mínima, também não tem diferença significativa. Já a temperatura máxima, sim. E aí, o delta T, que ele fez da amplitude térmica desse joelho, da temperatura máxima com a mínima, vai ter diferença significativa, tá? Aqui, ó, 2,93 do joelho esquerdo. E aí ele traz uma discussão, né? Obviamente, com a popularização e maior acessibilidade dos dispositivos, das câmeras térmicas, né? É possível que o uso dessa tecnologia possa se tornar um aliado na avaliação dos indivíduos com síndromes relacionadas às articulações hipermóveis, né? Especialmente em relação aos processos inflamatórios articulares. Ele relata que os clínicos enfrentam um desafio para diagnosticar as articulações inflamadas quando há artralgia inflamatória e uma apresentação caracteristicamente subclínica, tá? E, claro, ele traz os dados, o que acontece numa inflamação, né? A resposta inflamatória é tipicamente atribuída a níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, os mais conhecidos é o TNF-alfa, né? Fator de necrose tumoral alfa, e a interleucina 6, né? Envolvidos individualmente ou sinergicamente em muitos outros processos patológicos, né? E ele relata também aqui que as disfunções na homeostase microvascular são componentes primários nesses processos e podem ser cruciais para avaliar sinais inflamatórios subclínicos. E aí vem a termografia. A termografia seria uma ferramenta para abordar essas anormalidades, detectando precocemente e indiretamente as disfunções microvasculares, antes que as manifestações clínicas apareçam, ocorram, né? E aí a conclusão que ele traz é que a termografia ela pode ser uma aliada, ainda precisa de mais estudos com um N muito maior, porque nesse estudo dele, ele relatou ali 4 pacientes, né? E que a termografia ela pode ser uma aliada na identificação das articulações inflamadas ou disfuncionais. No entanto, mesmo apresentando evidências capazes de identificar, né, os padrões articulares disfuncionais, né, mais estudos são necessários para correlacionar uma articulação disfuncional com os sintomas dolorosos, tá? Uma vez que avance nesses objetivos, né, a termografia pode permitir que os profissionais envolvidos no cuidado desses indivíduos desenvolvam estratégias terapêuticas que levem em consideração os componentes neuropáticos e nociceptivos da dor musculoesquelética crônica, tá? E talvez alcancem melhores resultados terapêuticos, tá bem? Então, a ideia do artigo, né? A ideia da sala secreta hoje era trazer um artigo sobre dor correlacionada a processos inflamatórios. Então, quem tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá? Quem ficou com alguma dúvida do artigo. E por que ele usou a articulação do joelho? Ele escolheu uma articulação e, obviamente, uma articulação, claro, ali a paciente tinha dor bilateral, mas a articulação do joelho, ela é uma das mais descritas na literatura. Então, ele tem como comparar. Então, o Dr. Elmer já, né, relatou temperatura de joelhos saudáveis, então você tem como comparar. Você pode usar esse índice termográfico, tá? Então, por isso que ele trouxe aí a articulação dos joelhos. E eu achei interessante no artigo porque ele faz um chamado para utilizar a termografia de forma o quê? Como se fosse preventivo, né?
de certa forma, preventiva aí, antes do aparecimento dos sintomas. Isso que é o mais interessante. Isso que eu bato na tecla sobre o uso da termografia, né? Então, se o paciente chegou no consultório, realiza a termografia. Ah, mas eu não tenho um ambiente perfeito. Faz dentro das suas limitações, sabendo que pode, né, que tem esse viés, mas não deixe de fazer o acompanhamento, né, do seu tratamento. Será que o tratamento ele está sendo eficaz? Você consegue monitorar esse processo inflamatório. E aqui não só articular, né, como de todo o corpo. Então, isso também que fica mais interessante, tá? Bem, eu abro aqui para perguntas, se alguém ficou com alguma dúvida. Vou enviar esse artigo depois lá no grupo da Sala Secreta, tá? E interessante que ele traz, o que eu achei interessante aqui que ó, ele traz a imagem térmica e ao lado o mapa de dor correspondente. Isso que é interessante, ó. Fazer esse cruzamento, né? A termografia, ela segue a história clínica. É fundamental que você faça uma boa avaliação para você interpretar a sua imagem térmica. Então, ela marcou, né, que ela tem, deixa eu pegar aqui, ó. Não está aparecendo no laser point. Agora sim. Então, ela fez a marcação em toda a faixa da região lombar. E a gente observa uma sobrecarga lombar. Tá? Ó, ela marca também, né, essa região entre torácica média e baixa, né? Interescapular, ela também tem uma sobrecarga ali. Tem uma disfunção térmica ali. Tá? Então, isso que é interessante. Quem trabalha com a termografia, correlacionar os mapas, correlacionar com os sintomas. E ali ele fala também, né, de dor, os diferentes tipos de dores. Então, um paciente que vem com aquela dor também, queimação, pinçamento, formigamento, correlaciona com a termografia, tá? Pode te auxiliar em monitorar esse paciente, ou até não. Ou então, na prevenção do início, né, mais tardio aí de inflamações sintomáticas. Bem? Bem, e aproveito para deixar um convite para quem ainda não se inscreveu, tá? Nessa próxima quarta-feira, às 20 horas, nós teremos o webinar CZP, começando do zero na termografia. Nesse webinar, eu vou te mostrar como começar do zero com essa tecnologia que pode revolucionar o seu dia a dia clínico, tá bem? Então, a gente vai deixar o link para você realizar sua inscrição logo abaixo, quem estiver nos acompanhando no YouTube, ou então entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp e nós enviaremos o link de participação, tá bem? Ou ainda, quem quiser, pode nos acompanhar no Instagram, @termosaude, a link vai estar na bio, tá bom? Então, por hoje é isso para a sala secreta. Eu fico à disposição. Isso. Obrigado, Carlos já deixou aqui o link, né, para vocês se inscreverem para o webinar, tá? E fico aqui à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Tudo bem? Fleury, Kleber, tudo certo? Então, eu acredito, né, que a termografia tem um potencial nessas avaliações de articulações hipermóveis, tá? E seria interessante também a realização de mais estudos para avaliação dessas articulações hipermóveis, né? Às vezes eu provoco o pessoal aí da terapia manual, osteopatia, que dá para correlacionar com a termografia, tá bem? E também fica aqui o meu convite, nessa quarta, às 20 horas, venha para o webinar Começando do Zero na Termografia. Até breve.